Reportagens, futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Você já pode usar sua nota do Enem para entrar em uma instituição de ensino superior. Fique atento aos períodos de inscrições. ProUni, de 13 a 16 de julho. FIES, de 27 a 30 de julho. E SISU, de 3 a 6 de agosto. É o governo federal, por meio do Ministério da Educação, ajudando você a realizar seu sonho. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Trânsito. Campinas Montemor não apresenta dificuldades, o motorista já encontra boas condições em toda a sua extensão. São boas as condições no Trevo da Bosch, também faz um bom caminho pela Lix da Cunha. Fubá amarelo é o ingrediente secreto do bolo quentinho de São João. E com goiabada? Já provou? Não? Então acesse o site Caldo Bom e peça a receita. Caldo Bom, por que não festa julina? Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, a Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br. Júlio Nascimento. Grande abraço para você, sintonizado em AM 1170 em Campinas, AM 1270 em Ribeirão Preto, você acompanhando nos aplicativos Band Rádios, YouTube, Facebook. Bem-vindo à nossa área desta terça-feira, 13 de julho de 2021. Vamos juntos até 12:30, atualizando informações do time do seu coração. E trazemos o primeiro destaque do Guarani, que entra em campo hoje, dia de reencontrar Alan Al. O destaque do Bugre chegando com o Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem aí, Júlio? Tudo bem, de por aí, Marquinhos? Tudo bem, Júlio. Um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes. Como você disse, o encontro do ex-treinador, né, Alan Al. Mas hoje o Guarani tem Daniel Paulista, que está fazendo uma bela campanha, e o Guarani, se vencer a equipe do CRB, logo mais à noite, com transmissão da Rádio Bandeirantes, dará um passo importantíssimo para entrar no G4 do Campeonato Brasileiro, sem Diogo Matheus, jogador que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Júlio. E agora o destaque da Ponte Preta ontem, empate contra o líder Náutico. Informações da Macaca, Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. O ponto foi muito bom que a Macaca conquistou contra o líder Náutico, mas poderia ter sido melhor, principalmente se não fosse a arbitragem do jogo. Depois da partida, o executivo de futebol Alarcon Pacheco confirmou que vai fazer uma representação contra o árbitro do jogo, até porque a Macaca teve um pênalti mal assinalado a favor do Náutico e não teve um pênalti ao seu favor no início da partida. Análise da Bandeirantes, Gleger Zorzin, qual é o seu primeiro destaque? Um abraço para você, Gleger. Um abraço para você também, Júlio, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. O destaque vai para o reencontro, hoje, de Alan Al com o Guarani. Vem aí um treinador que foi muito criticado, inclusive por nós, né? Todo o seu trabalho no Campeonato Paulista. O Alan Al mantém sempre a mesma estrutura tática, né? E esse foi um dos pontos que eu, particularmente, pegava muito no pé do Alan Al. A expectativa é que o Guarani possa vencer o jogo. E olha, só para o torcedor entender, o CRB é o 4º colocado com 17 pontos e o Guarani o 7º com 16. É um confronto mais do que direto. Tomara que o Guarani consiga fazer prevalecer o mando do jogo, jogando em sua casa, em seus domínios, e também, Júlio, prevalecer todo esse crescimento tático e técnico que vem tendo nas últimas partidas. Carlos Henrique, o Bate Pesado, um abraço para você. Qual é o seu primeiro destaque, CH? Oi, Júlio, um grande abraço a todos. Além de uma série de jogos
no Campeonato Brasileiro da Série B, da 11ª rodada, jogos que interessam os clubes de Campinas. Tem o jogo do Guarani hoje à noite, claro, com transmissão da sua Rádio Bandeirantes. Tem também um jogo pela Libertadores que interessa muito aos tricolores. O São Paulo entra em campo hoje, 22 horas, aliás, 21h30, né, esse jogo, contra o Racing da Argentina. Jogo pesadíssimo para o São Paulo. Estamos no ar, nossa área, já aqui com você na Rádio Bandeirantes. Pode mandar sua participação para o nosso WhatsApp, 971021493. 971021493. O WhatsApp está à sua disposição aqui com a equipe de Carlos Batista. Trabalhos técnicos da Bandeirantes, de Leandro Renato. Trânsito. Rui de Almeida Barbosa com boas condições, motorista não encontra dificuldades no túnel Joá Penteado, também encontra boas condições pela Campos Sales e a Glicério, motorista faz um bom caminho. Consórcio de serviços, a Embracon tem viagens, procedimentos estéticos, decoração e muito mais, temos diferentes planos para você. Faça uma simulação em embracon.com.br. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. Quer marcar um golaço na hora de construir, reformar ou decorar? Na Telha Norte você encontra tudo para viver melhor a sua casa. E também conta com ofertas mais do que especiais. Porcelanato nórdico Snow 60x60 retificado da Insepa de R$ 114,90 por R$ 89,90. Kit de bacia com caixa e acessórios Deba Square da Roca por apenas R$ 799,90. E tem mais, tem muito mais. Torneira para lavatório pica baixa, linha Basic da Selite de R$ 199,90 por R$ 169,90. Apenas R$ 169,90. Torneira para lavatório bica baixa, linha Basic da Selite. Fique ligado! As ofertas são válidas até o dia 15 de julho nas lojas de Campinas e toda a região. E você ainda pode parcelar as suas compras em até 36 vezes fixas com o cartão. É isso mesmo, 36 vezes fixas com o cartão Telha Norte. Aproveite também para conhecer o Projete-se e criar um ambiente 3D da sua casa de forma totalmente gratuita. Confira a loja mais próxima. Telha Norte, viva a sua casa! Bandeirantes! É hora do Bugre da Band. Vamos com informações do Guarani. Marcos Luiz já chegando aqui na Bandeirantes, trazendo o noticiário completo do Bugre que joga contra o CRB de Alanal. Pois não, Marquinhos? É verdade. Ontem eu até falei com o Batista, né, pra ficar certinho, como o oráculo gosta, é CRB, né, Júlio? O adversário do Guarani esta noite, jogo que terá a transmissão da Rádio Bandeirantes, partida que vai acontecer no estádio Brinco de Ouro. Para este jogo, como é sabido, o técnico Daniel Paulista não poderá contar com a presença do Diogo Matheus. Aí pode ser que o Pablo realmente seja confirmado e ganhe uma oportunidade outra vez na equipe do Guarani. Júlio, para quem não teve até a oportunidade para ouvir, e foi uma matéria interessante, em entrevista coletiva com o Ronaldo Alves, a gente vai ouvir mais uma vez a palavra do zagueiro do Guarani, experiente. Começou falando se o Guarani já é um postulante ao acesso. É difícil você afirmar, né, nessa competição. Nós temos aí alguns exemplos de anos anteriores, né, de algumas equipes que às vezes terminou no G4 e depois algumas não conseguiram se manter, né, mas a gente com os pezinhos no chão, né, jogo a jogo, né, buscando, pontuando e se mantendo ali no pelotão de cima, no pelotão da frente, né, não deixando quem está muito à frente se distanciar muito, né, e é dessa forma como que nós vamos, né, jogo a jogo,
né, fazendo o nosso melhor para que a gente possa estar sempre próximo ali ao pelotão e disputando e competindo para que a gente deixe o Guarani numa posição muito boa. Ronaldo, o Guarani continua invicto em partidas fora de casa, apresentando um bom futebol e volta agora para o brinco para a partida desta terça-feira. Como jogar tanto fora e em casa o mesmo futebol, na sua opinião? Bom, estamos tendo um desempenho muito favorável, né, jogando fora de casa, né, uma consistência muito boa também, né, mostrando um poder de reação muito bom também, né, a gente espera trazer esse desempenho para dentro de casa, para que a gente venha fazer uma campanha muito forte também dentro da nossa casa, fazer a pontuação máxima que a gente puder jogando dentro de casa, que isso lá na frente com certeza vai fazer a diferença. Então a gente tá se preparando, consciente disso, né? Precisamos melhorar o nosso fator casa para que a gente venha fazer o máximo de pontos possíveis dentro de casa e aquela, né? A gente procurar pontuar dentro de casa e buscar fora para que a gente mantenha uma regularidade na competição. Pela campanha que o Guarani está fazendo dentro da competição, o Bugre passou a ser um time a ser batido pelos adversários no campeonato, Ronaldo? Todos os times, né, a gente acredita que tem que ser batido, né? Às vezes você, por um desempenho ou outro, né, você acaba chamando a atenção, né, mas a gente com muita tranquilidade vai continuar batalhando, trabalhando e buscando a nossa melhora, aperfeiçoando cada vez mais para que a gente venha crescer dentro da competição, né? Então, como eu disse, acho que todos os times aí que vêm desempenhando um bom papel na competição está sendo analisado, estudado, mas a gente com certeza está preparado para as adversidades que vêm pela frente. Perguntado se hoje na zaga do Guarani não tem um titular, o jogador respondeu: realmente, quando se trata de um campeonato muito longo, né, com muitas rodadas, né, uns têm mais oportunidades, outros talvez não, mas diante de um campeonato muito longo, às vezes acontece cartão amarelo, né, lesões, né, mas eu acredito que todos que estão aqui estão aptos, estão preparados, né, para quando o professor optar por esse ou por aquele, acho que qualquer um está preparado para entrar, ajudar e corresponder ao grupo. É assim que a gente nos fortalece, né? Precisamos de todos, de um grupo forte, né? Um coletivo forte, para que a gente juntos a gente vá em busca dos objetivos nossos e do clube. Falou sobre a possibilidade de ser o titular absoluto do Guarani. Claro que preciso melhorar, né? Também em todos os aspectos, né? Mas na parte física já venho me sentindo bem, estou com uma sequência boa de jogos, né? Aquilo que eu falei, estou preparado, né? Tanto que quando precisou entrei, né? Então é assim, mantenho o meu foco naquilo que eu vim em busca, de poder ajudar, de poder agregar. Então estou muito feliz pela sequência que venho tendo, né? E agora é dar sequência no trabalho e consequentemente ter uma consistência boa dentro do grupo, da equipe e poder ajudar de todas as maneiras. Qual o tamanho da responsabilidade do Guarani sobre o adversário desta terça-feira? O atleta emitiu a sua opinião. É um jogo grande, né? Um adversário ali direto, né? Que tá um ponto à nossa frente, né? Então, como nós dizemos, é um jogo grande, né? Jogando dentro de casa, né? Oportunidade de vencer o adversário e ultrapassá-lo, né? Claro, a gente procura respeitar o adversário, mas jogando dentro de casa a gente vai fazer o máximo para que a gente consiga fazer um grande jogo, né? Com uma grande vitória, para que a gente possa passar esse adversário e a gente consiga subir na tabela. Como equilibrar os setores defensivo e ofensivo do Guarani? Fala Ronaldo Alves. O nosso time realmente vem fazendo bastantes gols, né? A gente precisa corrigir, ter um equilíbrio, né? Ataque, defesa e meio campo, né? A gente está trabalhando muito aí para que a gente venha acertar, manter um equilíbrio de uma partida para outra, né? Diminuir a margem de gols, né? Porque você não tomando a possibilidade de você vencer o jogo é muito grande. Então a gente vem conversando muito sobre isso, né? O jogo passado já passamos o jogo sem sofrer gols, então isso é muito importante, né? A gente vem nos cobrando para que a gente venha diminuir esse número aí, jogo a jogo, para que a gente venha ter uma consistência maior e consequentemente, se consolidar ainda mais na competição, na tabela e vencendo os adversários. Ele tem jogado com Thales, tem jogado com Carlão. Ronaldo Alves comentou as características dos seus companheiros na zaga do Guarani. São jogadores
todos capacitados, preparados, né? Cada um com as suas qualidades. Eu também, né? Como eu falei, estou aqui para ajudar, para agregar, sendo com Thales, Carlão, Titi, qualquer outro atleta, né? A gente tenta se completar uma característica na outra para que a gente venha desenvolver o melhor. Então, é dar sequência, né? Aproveitar a oportunidade de estar jogando com o Thales. Amanhã, depois, pode ser com o Carlão, com o Titi, qualquer outro. Então, a gente vai se conhecendo no dia a dia, né? E tá sempre procurando evoluir para que a gente venha ajudar ao time. Não gosta de lembrar as lesões que o prejudicaram no passado? Isso aí eu não gosto de lembrar, porque isso já faz muito tempo que já aconteceu, né? Faz 1 ano e pouco. Tô bem, tô recuperado já, né? Foi um momento difícil, duro da minha vida, na minha carreira, nunca tinha passado por uma situação dessa, mas recuperei, tô bem, né? Como eu falei, tive sequência no final da Série B do ano passado, né? Ajudei a equipe a se manter na Série B, esse ano também, estava jogando sem problema nenhum. Então, estou muito bem, é a minha sequência mesmo de jogo, foi como eu falei. Em relação à lesão, não sinto nada, né? Graças a Deus. Estou 100% e pronto para dar sequência ao que eu vim fazer aqui no Guarani. A maratona de jogos, um problema do calendário do futebol brasileiro. Cara, confesso para você assim, que é bem atropelado as coisas assim, né? Quando você joga 2, 3 dias de intervalo, né, de um jogo. Às vezes você vai para um jogo ou outro com o corpo ainda meio dolorido, né? A gente acaba não tendo uma recuperação 100%, mas é o nosso calendário com algumas dificuldades, né? O clube também procura fazer o máximo que ele pode para que a gente venha ter uma recuperação boa, melhor, em questão de alimentação, de estrutura dentro do clube, né? Com suplementação, com banheiras quentes, banheiras frias, né? Para que a gente venha a diminuir um pouco essas dores musculares que a gente tem de um jogo para o outro, né? Então, assim, a gente procura se alimentar melhor, né? Nesses dias, dormir, recuperação, para que a gente venha o quanto antes ter uma recuperação boa e estar pronto para o próximo jogo, né? Então, a questão do calendário brasileiro, né? A gente queria que tivesse um pouco de tempo maior de uma partida ou outra, mas infelizmente o nosso calendário é assim, mas a gente tenta fazer de tudo para que tá sempre pronto pro jogo seguinte. Legal, aí a presença mais uma vez do Ronaldo Alves, né, Júlio? O atleta que ontem concedeu a entrevista e o Guarani que depois do jogo acabou se concentrando. Gabriel Mesquita, provavelmente o Pablo, a zaga com o Thales e o Ronaldo Alves, Bidu na esquerda, meio campo de Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Regis, Júlio César, Davó e Bruno Sávio. Deve ser este o Guarani para a partida de logo mais à noite. Você viu aí que o Ronaldo Alves falou que faz tratamento de piscina quente, né? Piscina fria, banheira quente, banheira fria. Você conhece esse tratamento aí, Júlio? Nossa, não tenho o menor conhecimento. Mas deve ser uma rotina complicada, hein? É o choque térmico. Difícil. Mas o jogador de alto nível está acostumado, né? A vivenciar essa rotina. É a tal da imersão, né, Júlio? Marquinhos, você tá sabendo bastante sobre isso aí, hein, Marquinhos? De banheiro eu conheço bem, Júlio. Tá bem, Marquinhos, tá bem. Isso aí. Bom, antes de passar aqui pros colegas, pro Gleger e pro CH comentarem esse jogo contra o CRB, falar um pouquinho aqui do adversário, né? O CRB de Alan Al, que hoje tem um desfalque que deve ser comemorado pelo Guarani, sim, o Diego Torres, né? O protagonista técnico do CRB não joga. O Diego Torres é um jogador muito perigoso, né? O argentino, camisa 10, vive uma grande temporada, tá suspenso pelo terceiro amarelo, vai ser substituído pelo Renan Bressan, quem acompanha aí a Série B já tá acostumado a ver o Renan Bressan, né? Há muito tempo como titular do Brasil de Pelotas. Eu tava até comentando aqui em off, né, Gleger? Eu subi uma matéria no portal carlosbatista.com.br sobre a plataforma tática do Alan Al, e estudando o CRB, eu falei, cara, é o mesmo time quase que joga contra o Guarani, inclusive os mesmos defeitos. É impressionante como o Alan Al, ele não muda o time. Inclusive, fica até mais fácil fazer uma análise tática, porque é um time com pouca variação, né, durante a partida. Ele começa num sistema e leva com aquele sistema até o final do jogo. Muito raramente o Alan Al muda o jeito de jogar. Então, é um time que os jogadores do Guarani sabem como joga. Previsível. Os atletas do Guarani têm domínio do que pede o Alan Al taticamente para suas equipes. E até me chama a atenção aqui os números defensivos do CRB que não são bons. Sofreu 15 gols, é o time da Série B que mais sofre com chutes dos adversários, 148 chutes em 10 jogos. Ou seja, pelo menos espaço o Guarani vai encontrar para jogar.
mas tem sido um time que tem melhorado muito aí na parte ofensiva nos últimos jogos. Assim como o Guarani vem embalado de 2 vitórias, o CRB também vem embalado de 2 vitórias. Venceu o Derby Alagoano contra o CSA e venceu o Botafogo na última rodada. Os comentaristas, Guarani e CRB, o jogo de hoje à noite no Brinco. Começa por você, Gleger. Júlio, é um time previsível, né? Aliás, isso era uma das minhas cobranças com o Alan Al, que não tinha absolutamente nenhuma variação. E ganhando, perdendo, precisando mudar, ele não muda. Não, é característica, né? Característica do técnico. Ele encontra no seu elenco peças que podem fazer executar. Esse é o famoso treinador, que não é ele que tem que se adaptar ao elenco, é o elenco que tem que se adaptar a ele. Então é mais difícil o trabalho. Tudo bem, tá indiscutível, tá no G4, né? Apesar de sofrer aí, como você disse, no aspecto defensivo, mas tá lá no G4, né? 17 pontos. Tá tirando o pedido, digamos assim. Mas é um jogo, na minha opinião, que o Guarani pode sim vencer e subindo as suas linhas. Eu percebi o CRB jogando fora de casa. A grande maioria do jogo ele fica aqui atrás, esperando, tentando um contra-ataque, tentando uma bola parada. É a característica dele. É a característica do Alan Al. É um jogo para o Guarani botar pressão mesmo, fazer aquilo mesmo que fez contra o Brusque, né? Não deixou respirar. É assim que funciona. Que aí você já define a partida no primeiro tempo e aí organiza para um segundo tempo, fazendo uma manutenção de resultado, 3 pontos na tabela. É isso que funciona. É assim que tem que ser. É assim que o Daniel Paulista deve estar pensando também. Então botar pressão. É um time que tem muita dificuldade na recomposição. Esse time do CRB, a recomposição pelo lado dos homens que jogam ali na segunda linha é muito lenta. Então aí o Guarani precisa se aproveitar. Provavelmente deve vir o Pablo, né, ali no lugar do Diogo. E o Bidu pelo lado esquerdo. Então é o momento de você tentar mesmo jogar em cima, apoiar, botar os seus laterais lá para botar pressão, para tentar jogar ali naquele setor onde vai deixar espaço, né, entre as linhas do CRB. A hora que o Guarani tiver com a bola, tem que jogar para cima, tem que espetar os 2 laterais, e o Guarani dá para fazer muito bem isso. Aliás, tem feito muito isso, né? Porque o que acontece? O Bruno Silva, ele tem essa característica de entrar aqui como um terceiro zagueiro, né? Até mesmo na saída de 3, e em alguns momentos também pressionado, ele vem aqui. Então facilita a amplitude dos laterais. Facilita, você adianta os laterais para jogar no espaço vazio, para ter um pouco mais de liberdade e até o desencaixe de marcação, porque o Guarani também joga com 2 homens abertos, né? Que é o Júlio César e o Bruno Sávio. Então é um jogo que dá sim para o Guarani vencer, dá sim para o Guarani usar a mesma característica que usou lá no jogo do Brusque, botando pressão, jogando em cima, não deixando respirar, não deixando a iniciação das jogadas, que mesmo perdendo esse jogador importante aí, o CRB é um time forte, né? É um time que tem dificuldade na recomposição, tem dificuldade na marcação, mas a hora que tem a bola, é um time que merece atenção. É um time perigoso também na bola parada. Então, Daniel ajustar aí esses detalhezinhos para não ser surpreendido. E ter o mesmo empenho e a mesma intensidade, viu, Júlio, que teve naquele jogo contra o Brusque jogando dentro de casa. E aí, CH, o reencontro do Guarani com o Alan Al hoje. Bugre buscando a sua 3ª vitória seguida no campeonato, CH. Você sabe que o futebol ainda permite, infelizmente, né, pela falta de estrutura dos clubes e pela falta de conhecimento dos dirigentes que tocam o futebol, porque tem muito curioso, né? Cara metido a besta, cara que acha que tem dinheiro, pode tocar o futebol e se meter nele. Cara que já trabalhou no futebol como jogador, essa coisa toda, né? Isso está em todas as profissões, na nossa também tem, no jornalismo. Então eu quero dizer o seguinte, o Alan Al é uma farsa técnica completa. Ele consegue sobreviver porque tem empresário por trás, porque tem gente que contrata. Ele sabe o básico do futebol. Mas o time dele é absolutamente previsível. Ele pode chegar aqui e ganhar o jogo, né? Porque o Guarani não é invencível. Mas a hora que precisa dele mesmo, o time não tem o retorno necessário. Não precisa. Precisou do treinador Alan Al, ele não acontece. Mas isso é problema do CRB, que é um time bom.
É um time que o Guarani tem que respeitar. Agora, com todo o respeito, se o Guarani resolver jogar bola, o CRB não tem chance. Eu não acho o Guarani o melhor time do campeonato. Tenho tomado muito cuidado para não passar uma impressão acima da expectativa. Pezinho no chão, acho que a declaração do Ronaldo Alves é isso mesmo. Joguinho a joguinho, devagar você vai construindo um alicerce, o time está se conhecendo ainda, mas o time do Guarani já tem uma cara e a cara do seu treinador. Todo mundo sabe o time titular do Guarani, de trás para frente. Só muda quando tem suspensão, o resto, não é? A gente sabe exatamente como o time joga, como o time está escalado, que maneira o Guarani enfrenta esse adversário ou aquele. É um jogo que tem característica de ser muito interessante. Se o Guarani ofensivamente melhorou, você pontuou com precisão. É isso mesmo que está acontecendo. O CRB também, não é? Mas eu sou muito mais o Daniel Paulista do que o Alan Al. Isso na hora do jogo, de repente, pode ser absolutamente ao contrário. Futebol não é um esporte tão previsível assim, não. Outros esportes, sim. Futebol, não. Tem a bola parada, você tranca o time lá atrás, joga um contra-ataque, tem um erro individual, ganha o jogo de 1-0. Isso pode acontecer. Mas o Guarani dá mostras nas 3 últimas partidas que tem toda a capacidade de vencer o jogo. Toda a capacidade. Desde que o meio-campo funcione, desde que o setor defensivo esteja acordado. Veja que na última partida, eu não sei se a gente elegeu, eu tenho a impressão que sim. O Gabriel Mesquita como melhor em campo, não foi ele não, né, Júlio? Me ajuda aí. Acho que não. Mas acho ele que foi jogou... Foi o Bruno Sávio. Isso, o Bruno Sávio que fez o gol. Mas com menção ao Gabriel Mesquita. Com menção pro Gabriel Mesquita, que jogou pra caramba. Então você tem um goleiro que passa precisão e segurança. Você tem uma defesa que não falhe. E um meio-campo que 90% dos jogos joga bem, que é Bruno Sávio, o Andrade e o Regis, você está muito próximo da vitória. Mas muito próximo. Sábio em grande fase. Tem que melhorar o quê? Saber se o Pablo vai dar conta de substituir o Diogo, que está muito bem, e saber se o Júlio César e o Davó vão estar acordados, os dois. Porque os dois têm uma função muito importante no contexto. Eu sou o Guarani. Com todo respeito ao CRB, eu sou mais o Guarani. Não é? Porque joga em casa, porque está numa sequência. Pegou no breu, eu acho. Não é? Então eu estou confiante, sim. Vi o CRB, olhei os números do CRB, conheço o seu treinador de trás para frente e eu acho que o Guarani vai ganhar o jogo hoje. Deixa eu pegar aqui rapidinho algumas mensagens pelo nosso WhatsApp dos torcedores bugrinos. Opa, isso aqui é da galera de política ainda. Júlio, pergunte, por favor, ao CH se ele acredita que o Guarani pode virar o turno com 32 pontos e seguir na briga do meio pro final do campeonato. É um abraço aqui do Renato. O Guarani tá com 16 pontos, né? Precisa de mais 16. Repetir a campanha aí nos próximos 9 jogos que atinge 32 pontos, CH. Faltam quanto para chegar nessa meta? 16 pontos? 16, né? 16 pontos. Precisa de... Se eu não tô muito louco na matemática. 5, 15, precisa de 5 vitórias e um empate em 9 jogos. É possível, sim. Tá jogando para demonstrar isso no mínimo. Se continuar nessa batidinha, vai fazer sim. Com certeza vai fazer mais de que 30 pontos. Tem aqui um ouvinte que tá perguntando, né, se o Alan Al, o Xandão, se o Alan Al é mais técnico, por exemplo, do que o Kleina, que vê os times do Alan Al mais organizados. Até dando palpitinho aí, ele perguntou pra você, CH, mas é que eu tava estudando o CRB taticamente pras matérias. Eu acho até que pode ser, né? Pode ser uma questão de organização. Só que o Alan Al, ele é um técnico de... Me parece ser um técnico de pouco repertório. É isso que me incomoda um pouco no trabalho dele, viu, CH? Eu já disse o que eu acho dele, né? O Kleina tá em péssima fase. Péssima. A Ponte deu a oportunidade, ele tem capacidade para fazer melhor. Mas eu vou nessa linha, sim. Eu acho que o repertório do Kleina é melhor do que o Alan Al. Alan Al é um treinador muito limitado. Júlio, pergunte ao Gleger se o sistema sem centroavante já virou a plataforma oficial do Guarani para essa Série B, ou se ele acha que o Lucão ainda pode ameaçar algum titular. Eu acho que não. Eu acho que o Guarani tem jogado bem, né, com esse estilo de jogo, usando o menino da avó ali por dentro, jogador de velocidade, de muita arrancada. Porque todas as vezes
Pode perceber aí, o ouvinte, então, a hora que entra o Lucão do break, muda o jeito de jogar do Guarani. Perde um pouco aquele poderio ofensivo, né? Aquela velocidade para chegada. O jogo fica um pouco mais cadenciado, mais lento. Eu acho que o Daniel, sim, pode ser uma alternativa de jogo. Mas de começo, eu acho que não muda, não. O Robson, acho até que o CH falou sobre isso ontem no programa da tarde, se não estiver enganado. Basicamente, o que coloca nessa CH que você falou aí do Daniel Paulista sobre 15 rodadas para avaliar melhor. Faltou tempo pro Alan Al, ficou 13 jogos no Guarani. Não, tem coisa no futebol que você percebe com 5 jogos. E isso observado por todos nós. O Gleger falou isso, o Tigrão falou isso, eu falei isso. Você via o trabalho do Alan Al com muita limitação. Ele tinha até jogadores para fazer algo diferente, teve tempo para fazer algo diferente. Tampouco ele não fez nada. Nada. Ele fez com que qualquer auxiliar faria. Auxiliar fixo do clube. O treinador tem que trazer outras coisas. Veja quanta coisa nova o Daniel fez. Ele organizou o time com 7 rodadas. Não é? Colocando as peças no lugar certo. E ele foi atrapalhado por 2. Ele cometeu 2 grandes pecados. Que foi o que mais atrapalhou ele. A paixão que ele teve pelo Índio e pelo... Como é que chama o barbudo aí que entra de vez em quando? Tony. Como? Tony. Isso. Isso acabou... Isso foi pá de cal no trabalho dele. Não é? Mas não dá para comparar um trabalho com o outro. Porque é muito diferente. Para mim, pelo menos, é muito diferente. Marquinhos, daqui a pouco você volta com mais do Bugre, combinado? É só chamar, Júlio. Chamarei. Agora são 12 horas e 2 minutos. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Dia com a bola na Rádio Bandeirantes, 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, 2 jogos encerrados, Botafogo e Cruzeiro 3-3, Náutico e Ponte 1-1. Hoje à noite, a bola rola para Guarani e CRB, 7 horas, Carlos Batista narra aqui na Bandeirantes, mas antes, às 4, tem Vila e Brasil de Pelotas. Avaí e Confiança jogam às 7 horas na Ressacada, 9h30 da noite tem Vitória e Sampaio no Barradão, às 9h30 no Couto Pereira, Curitiba e Vasco. E no Estádio do Café também às 9h30, Londrina e Operário. A rodada termina amanhã com mais 2 jogos. CSA e Goiás, Remo e Brusque. Náutico chega a 25 pontos, é o líder do campeonato. Curitiba, com 2 jogos a menos, tem 20 pontos. Sampaio, 18, CRB, 17. O Guarani é 7º colocado com 16 pontos, pode entrar no G4 hoje. A Ponte parcialmente deixa o Z4, espera aí o término da rodada, mas neste momento está na 16ª colocação com 9 pontos. Na zona de rebaixamento, com jogos a menos, Vitória 8 pontos, Brasil 7 pontos, Londrina 7 pontos, Remo com 7 pontos. É a Série B do Campeonato Nacional. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Hoje tem Guarani e CRB, às 19 horas no Estádio Brinco de Ouro. Jogo da 11ª rodada do Brasileirão. Guarani e CRB. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento. Muito
Muito bem, meus amigos, você conhecia o Café Pacaembu, queria comprar em Campinas, mas não encontrava? Agora você encontra. Você pediu, o Café Pacaembu chegou. O Café Pacaembu é feito com grãos selecionados, com processos tecnológicos e automatizados. A empresa valoriza a sustentabilidade e cuida do meio ambiente, por isso recebeu o selo Eu Reciclo. Todos esses cuidados ajudam a produzir um café com muito mais aroma e muito mais sabor. A qualidade faz a tradição e o Café Pacaembu está na mesa dos brasileiros, aproximando as pessoas há mais de 60 anos. Em Campinas, você encontra o Café Pacaembu nos seguintes supermercados: Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi e Macro Taquaral. Tem Café Pacaembu nos principais mercados da cidade. Quem conhece o Café Pacaembu, agora pode encontrar em Campinas. Quem não conhece, pode experimentar. Café Pacaembu, aproximando gerações. Bandeirantes, é hora da ponte na Band. Informações da Ponte Preta aqui na Bandeirantes, chegando com o Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Mais uma vez um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta foi encarar o líder náutico ontem no Estádio dos Aflitos. A Macaca, pelo que vi nas redes sociais pós-jogo, foi elogiada pelo seu torcedor e até mesmo aqui por nós da Rádio Bandeirantes em relação a desempenho. A Ponte finalizou bastante, muito mais do que tinha finalizado nos últimos 3 jogos. Saiu na frente do placar depois de um chute forte do André Luiz, a defesa do Jefferson e o Moisés, que marcou seu 8º gol na temporada, aproveitou o rebote e mandou a bola para o fundo da rede. Na segunda etapa, logo no comecinho, o Camutanga empatou a partida para a equipe do Náutico, que poderia até ter virado o jogo. O Jean Carlos acabou desperdiçando uma cobrança de pênalti, que teve ali um lance de interpretação do árbitro da partida, mas depois a gente fala um pouco mais sobre o responsável pelo apito no duelo entre Náutico e Ponte. Ontem também a partida marcou a volta de Ivan Quaresma no gol titular da Macaca e foi importante, principalmente no final do jogo, fez 2 defesas e ajudou a Ponte a conquistar esse ponto importante lá no Recife. Depois da partida, o técnico Gilson Kleina falou o que a postura em campo e o resultado pode trazer de benefício emocionalmente para os atletas para a sequência da Série B. Vai melhorar muito a nossa confiança, nosso estímulo. Até conversei com os atletas que nós fizemos não só um grande jogo, nós jogamos contra o líder, nós já viemos com esse sentimento, até que nós sabíamos que nós íamos ter que competir, ter intensidade, mas também uma situação que melhorou muito, né, que foi a nossa parte ofensiva. Eu acho que o trabalho tem que ser valorizado, porque a gente está a cada treino a gente melhorando os setores. Hoje a gente veio com uma estratégia um pouco diferente que surtiu muito efeito. Para mim, eu acho que nós poderíamos ter saído com um placar um pouquinho mais amplo no primeiro tempo pelas condições que foram criadas. E eu entendo que se levar um ponto contra o líder, ainda te desse o sentimento, porque a gente, além de jogar contra o líder, nós criamos contra o líder. Eu acho que está de parabéns os atletas, que a gente possa continuar, né, nessa toada. Eu acho que o espírito é esse, que a gente continue criando e tentando fazer mais gols, né, porque hoje a equipe teve essa condição e poderia ter saído com uma bela vitória aqui pelo que a equipe apresentou. Olha, você sabe que o setor defensivo é uma situação que a gente está enaltecendo, mas tem que dizer que começa lá na frente. Eu acho que a entrega dos atacantes, dos pontas, faz com que facilite, né, o trabalho na última linha. Então, o Náutico é uma equipe que ele coloca muita gente, né, no campo ofensivo. E eles têm essas triangulações, e eu acho que nossa triangulação defensiva, lateral, volante, ponta, está comprometida alguns jogos, e conseguiu neutralizar isso. Porque a hora que flutua o Jean, e o Jean é um jogador de arremate de média distância, porque ele tem uma característica de finalizar muito bem. E nós também recuperamos a bola, e o trabalho que nós fizemos hoje para encarar o Náutico, que o primeiro passo tinha que ser para frente. E como eles fazem um pé e pressiona muito forte, nós tínhamos que fugir da primeira pressão. E isso aconteceu, até que estourou muito nas costas deles, até que no segundo tempo o Náutico ele abriu mão de um volante, veio com um atacante para tentar segurar, pressionar um pouquinho mais a nossa última linha. Infelizmente nós tomamos um gol de bola parada, né? Um gol que nós somos fortes no tripé e que a gente tirou informação, né? Que tomamos um gol num tiro de meta equivocado que não houve. A bola era nossa, né? O tiro de meta era para ser nosso e tomamos um gol de escanteio, mas é uma bola que nós trabalhamos muito ali no primeiro pau. Tentamos manter a confiança, depois fizemos as trocas, e as trocas hoje, os atletas que entraram também nos deu uma resposta muito importante.
Então ficou um jogo de trocação. Eu acho que a Ponte teve uma personalidade. Claro, esses pontos para nós, assim, eu acho que não é a campanha aqui nessa situação, mas a gente tem que sair daqui muito fortalecido, né? Cada jogo é uma história, a gente sabe que vai pegar um Remo que vai esperar, vai abaixar as linhas, a gente sabe que trocou de treinador, mas que a gente possa ter essa imposição, né? E principalmente dentro de casa essas coisas conseguirem acontecer para a gente poder retomar as vitórias, porque um campeonato de regularidade, 3 pontos faz toda a diferença. Olha, vou ser bem sincero, cara, sobre a arbitragem, eu vou deixar o diretor executivo Alarcon se pronunciar para falar nessa situação, né? A gente sabe o que aconteceu, concordo contigo, está sendo recorrente, mas vou deixar um membro da diretoria para falar sobre a arbitragem. Bom, você viu que o técnico Gilson Kleina não falou sobre a arbitragem, ele até comentou de um lance, né, o gol do Náutico, a bola era da Ponte Preta, mas o árbitro marcou o escanteio para o time pernambucano. Pelo que a gente percebeu, um pênalti não marcado em cima do Moisés, se não me engano, no início da partida, esse lance que originou o gol da equipe do Náutico, e teve um pênalti, como eu disse, que o Giancarlo desperdiçou, e também foi um lance muito duvidoso do Fábio Sanches em cima do Vinícius. O nome do árbitro, Jonathan Antero Silva, do estado de Rondônia. E o Alarcon Pacheco falou quais as providências que a Ponte vai tomar depois dessa atuação ruim do árbitro na partida entre Ponte e Náutico. Muito chateado com a arbitragem nessa partida de hoje, não só hoje, como já em 4 ou 5 situações nós estamos sendo bastante prejudicados. Eu acho que nós temos registrado isso aí através de ofícios junto à CBF, ao Departamento de Arbitragem, e a gente cobra soluções. Eu acho que a gente tem que ver para ir pessoalmente à CBF, procurar o seu representante da arbitragem, o próprio presidente da CBF, procurar o apoio da nossa Federação Paulista, que é forte no cenário desportivo, para que a gente possa não sofrer mais. Nós estamos deixando muitos pontos para trás, não é fácil você jogar contra o líder do campeonato, uma equipe que está invicta, e você escala um juiz sem representatividade nenhuma, né, que vem aqui e nos prejudica, na penalidade, com 2 minutos, o cara não marca praticamente 2, 4 minutos ali, uma penalidade que poderia ter mudado a história do jogo. Depois ele marca um escanteio que a bola não foi, minou o jogo todo, quer dizer, passou uma intranquilidade muito grande para a nossa equipe. É lamentável essa forma que está sendo conduzida essa questão da arbitragem. Contra o Avaí foi a mesma coisa, o Brooks que na estreia também, contra o Operário uma penalidade também que não foi marcada, quer dizer, isso aí vai enervando, né, o nosso time. A gente sabe da dificuldade, da pressão que nós estamos sofrendo, né, por conta de não ter conseguido bons resultados no início da competição. Nós estamos no crescente, isso aí é notável, mas nós temos que lutar e vamos mais uma vez cobrar, vamos mais uma vez registrar, né, os erros de arbitragem com todos os vídeos, todos os ofícios, todos os comunicados que precisam, e vamos pessoalmente também fazer uma visita à CBF para que a gente possa ter uma resposta definitiva, porque não é justo que você esteja toda vez sendo prejudicado quando você faz o seu trabalho, quando você vem com todas as dificuldades lutar, enfrentar um grande adversário na casa dele, né, e mais uma vez você sai prejudicado. A Ponte Preta já está retornando do Recife e a Macaca volta a jogar sábado, às 6h30 da tarde, contra a equipe do Remo, jogo que acontece no estádio Moisés Lucarelli. Júlio. Vamos lá, começa por você, CH, análise do empate da Ponte, 1-1 com o Náutico. Muita reclamação da arbitragem, mas me chama a atenção aí pro entusiasmo do Kleina com o desempenho da Ponte, né? Dizendo que, de repente, a atuação ontem vai impactar na confiança dos jogadores para a sequência do campeonato, CH. Esse dado na própria transmissão, só para dar um exemplo, o próprio Antônio Lupi trouxe. A Ponte chutou no primeiro tempo em 20 minutos mais do que ela chutou nas 2 partidas anteriores, no jogo todo. A Ponte teve volume, teve intensidade, jogou de uma maneira diferente, o Moisés por dentro funcionou. Então, quer dizer, o treinador achou uma saída, uma maneira de jogar contra o líder, hein? Nós não estamos falando aqui do Berreio Futebol Clube, nós estamos falando do Náutico, que está liderando o campeonato, que está invicto não sei quanto tempo lá. Então, tem muito valor isso. O primeiro tempo da Ponte foi bom, o segundo tempo também foi bom. Uma pena que aconteceram 2 fatores que, para mim, tiraram a oportunidade da Ponte vencer o jogo. Primeiro, a arbitragem. A arbitragem operou a Ponte. Operou literalmente em 3 lances. Pênalti do Moisés, o escanteio a favor do Náutico, que não aconteceu,
A televisão mostrou várias vezes. E o pênalti marcado, que graças a Deus o Giancarlo chutou para fora, não aconteceu. Então uma arbitragem danosa para a Ponte, ainda bem que a diretoria vai tomar uma providência. Então eu gostei do time, o Ivan voltou jogando muito e não teve, talvez um ou outro jogador que não estivesse bem, não é? Mas eu gostei do todo da Ponte, até aqueles que entraram com alguma exceção, não é? Uma pena que o Thales entrou e machucou, porque eu tenho a impressão, eu fiquei com essa impressão, certeza eu não tenho, que o Thales, se ele continua na partida até o fim, a Ponte faz 2-1. Ele deu 3 toques na bola, entrou ligado, puxando o contra-ataque, e uma pena que o menino sentiu e acabou saindo, ele que entrou no segundo tempo no lugar do Camilo. Mas de qualquer maneira, apesar de não ter sido o resultado que a Ponte precisava, eu gostei do resultado, gostei da atitude, gostei da escalação e fiz ao final do jogo um elogio ao trabalho do Kleiner, que estava sendo muito criticado por nós todos aqui, e ontem ele fez um trabalho bom, Júlio. E aí, Glega Zorzin, queria que você falasse, claro, do jogo, da arbitragem, né, os temas centrais, mas queria que você falasse também, desse aí uns minutinhos do seu comentário pro Ivan Quaresma. Ontem tivemos Ivan Quaresma novamente, depois de muito tempo, ô Glega. Exatamente, né? Foi muito legal, foi muito bom. Aliás, foi muito emocionante ver toda a emoção do Ivan ao término da partida, ele dando entrevista ali. A gente percebia ele realmente com a voz embargada, né? Muito emocionado, porque não é fácil, viu, Júlio? Pô, você imagina um cara, né? Um garoto, o Ivan é um menino, pô, 20 e poucos anos aí, né? E aí tem interrompido uma sequência, até mesmo vestindo a camisa da seleção brasileira. Se o Ivan não tivesse tido a contusão, estaria convocado aí a disputar as Olimpíadas no Japão. Não tenho dúvida nenhuma, titular da seleção. E na minha opinião ele é muito mais goleiro que o Santos, lá do Atlético Paranaense, que deve ser o titular. Então não é fácil, não é muito difícil. E aí, né, sempre quando estava pronto para retornar, acontecia outra coisa, acontecia outro problema. E aí ele volta, né, tem um retorno numa partida pesadíssima, e ele foi sempre com a mesma categoria, né, com a mesma experiência de sempre, foi muito bem no jogo. E inclusive ontem, né, depois nós estávamos comentando e um ouvinte mandou uma mensagem, né, dizendo que o Giancarlo errou o pênalti porque era o Ivan Quaresma que estava no gol. E eu quero dizer que eu concordo com o ouvinte. Sabe por quê, Júlio? Você pega um cara, né, a referência que é o Ivan, um baita de um goleiro, seleção brasileira, né? Tem quase 2 metros de altura. Aliás, é quase 1,97 m, né? Que mede o Ivan. Grande, forte. E aí o que acontece com o batedor de pênalti? No caso o Giancarlo. Pô, eu vou ter que tirar, né? Vou ter que tirar mais porque esse cara aí é diferente. Esse goleiro é diferenciado. Vou ter que tirar. E nessa acaba tirando demais e jogando pra fora. Foi exatamente isso que aconteceu, né? Pô, esse Giancarlo bate muito bem na bola. Então, só a presença do Ivan já intimida o batedor. E foi o que aconteceu, e ainda bem que o Giancarlo isolou, porque, pra mim, a Ponte também foi prejudicada. Também a arbitragem ontem foi terrível. Agora, com todo respeito, né? Com todo respeito, pô, dois times de tradições aí no futebol brasileiro, é botar um cara pra apitar que ninguém nunca ouviu falar, né, cara? Também a CBF também tem que começar a rever esses conceitos. É impressionante, né? Tanto árbitros ali bons, né? No Centro-Oeste, que poderia ter sido escalado, tem vários árbitros ali. Por que não escala um cara competente? Vai escalar um cara que, poxa, é duro, hein? É difícil. Os caras da CBF também adoram, né? Confusão. E o cara tava totalmente fora do jogo, prejudicou demais o time da Ponte. Demais. Foi pênalti no Moisés. Não foi pênalti lá no menino. Como é que chama o atacante lá, Júlio? Que foi... Paiva, né? Não, o atacante do Náutico lá Vinícius, que foi ali com o Fábio Sanches. Não foi pênalti, né? O lance do gol, do escanteio, a bola não tinha sido escanteio. E outros lances, diversos. Cartões amarelos. Não, foi uma bagunça. Eu não gostei realmente. Agora, gostei demais do empenho do time da Ponte, da intensidade, da solidez defensiva, do ajuste nas linhas. Gostei demais. Gostei demais dos dois volantes, que pra mim, toda
Porque assim, ó, a gente viu lá o time do Náutico fez o gol, né? Teve um lance ou outro ali, teve aquela defesa no finalzinho do Ivan, que inclusive foi a defesa do jogo, mas um Náutico que joga pra cima todos os jogos, joga botando pressão nos adversários, e a Ponte sempre muito bem posicionada. E eu gostei demais do posicionamento dos dois volantes. Pra mim, o Dauan e o André Luiz fizeram um partidaço ontem. Tanto na hora da chegada, né? Na hora de usar o corredor, de pisar na área, sempre com uma alternância, e quanto para defender também, os dois sempre muito bem posicionados, sempre na proteção dos zagueiros ali. Gostei demais. A Ponte tá numa evolução. Claro e óbvio que o resultado bom poderia ter sido a vitória, né? Teve chance para isso, mas diante de todas as circunstâncias, diante de todos os problemas causados pela arbitragem, a Ponte traz um ponto e traz um futebol convincente. Tomara que o Gilson consiga ter essa sequência, ter esses ajustes, ter essa evolução durante os próximos jogos, porque com certeza o caminho é esse. O caminho para sair de uma situação complicada e difícil como está a Ponte é fazer o que fez ontem lá no Recife. Abraço aqui para Alexandre Moreno. A Ponte tem ganhado o Remo de 0-0 para fugir de vez do Z4. O Dandy Negrão tá mandando aqui. A Ponte foi bem no jogo de ontem. Jogou no mano a mano com o Náutico e foi garfada. Abraço, Dandy Negrão. A Ponte foi bem, apesar da arbitragem. É muito bom ver o Ivan de volta. Defesas importantes. Glauco da Georgina manda aqui também sua mensagem. José Rocha, boa tarde, Júlia. Macaca jogou bem. O Ivan bem. Só tem que treinar mais saída de gols, saída nos cruzamentos. O juiz de ontem se parece com o Gleger. É o Dorival que manda aqui a mensagem. Na minha opinião, foi a melhor partida da Série B da Ponte. Quem que mandou? Wilson Rocha, Wilson de Márzio, também registrando aqui a sua mensagem, dizendo que quando o time vai melhor, vem um cara pensando que é árbitro e passa a mão na macaca. Um abraço aqui pro Wilson de Márzio. Agora são 12h23. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo, ainda falando sobre esse empate da Ponte Preta com o Náutico. Gol da Macaca marcado pelo Moisés. Camutanga marcou pro Náutico. A partida no Estádio dos Aflitos. Jonathan Tero Silva apitou o jogo com cartões amarelos para Rafinha, Jean Carlos, Marcial, Fábio Sanches, Niltinho Dauan e Gilson Kleina. Ninguém foi expulso. Lembrando que o jogo foi realizado com portões fechados pelo protocolo da CBF. E a partida válida pela 11ª rodada da Série B. Náutico 1, Ponte Preta também 1. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos.
Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Tem rede balançando. É bola! Entrada na grande área, André Luiz, pé direito, vem a bomba, pegou, largou, rebote, é gol da Macaca! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol! Gol da Ponte! Orgulho de nossa terra. É do artilheiro Moisés! Tem a 21 estampada na camisa, uma paulada de André Luiz, com o pé direito, a bola cheia de curvas, obrigou o Jefferson a fazer uma grande defesa, mas desta vez ele não segurou, deu rebote, e quem apareceu foi ele, o artilheiro, a marca do artilheiro, o cheiro do gol, Moisés! Escolheu o canto na risca frontal da pequena área com a perna esquerda, mandou pro fundo do gol. Aperta o placar do Estádio dos Aflitos. O gol é da Macaca. O gol é da Ponte Preta. Pula, pula, sai do chão. Vibra a macacada reunida. O gol é de Moisés. Na marca de 19. 19, primeiro tempo. Solte o grito. Grite comigo, nação Ponte Pretana. Tá registrado em Recife. Moisés, Ponte Preta 1-0 pro Náutico. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Porcelanato nórdico Snow 60x60 retificado em cepa de R$ 114,90 por R$ 89,90. E tem mais. Kit de bacia com caixa e acessórios Deba Square Roca por apenas R$ 799,90. Ofertas válidas até o dia 15 de julho. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região. E aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza. De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860 Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, vamos encerrando aqui o Nossa Área dessa terça-feira. Na sequência, Elia Júnior comanda a edição nacional. Volta às 5 horas no Bandeirantes Esportiva. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Legal que você esteja por aqui. A partir de agora estamos unindo a maior e melhor